a pólvora nos ritos da Umbanda. Para falar de pólvora, conhecida pelos nomes de fundanga ou tuia nos ritos da Umbanda, será necessário conhecer um pouco sobre sua origem e história. Usamos, na linguagem dos terreiros, duas palavras para defini-la. Fundanga é uma palavra de origem banto, que significa pólvora, e tuia é uma palavra de origem nagô, que significa expelir. Segundo estudiosos, ela teria surgido de um experimento chinês, onde seus alquimistas buscavam o elixir da vida eterna. Pode parecer curioso, mas logo em seguida observaram que poderia ser empregada como arma para matar, passando a ser um componente importante para a vitória em seus combates. Mais tarde, ela teria sido usada pelos árabes, chegando até nós. Basicamente, a pólvora é formada por 3 componentes que se completam entre si: o nitrato de potássio, o enxofre e o carvão. Vamos analisar mais de perto. Já perceberam que o nitrato é um tipo de sal? Sal é um dos elementos mais presentes nos trabalhos espirituais da Umbanda, desde os nossos banhos purificatórios até as proteções de nossas portas. Considerado pelos antigos místicos como Louis-Claude de Saint-Martin um tipo de fogo liberto das águas. Por mais incrível possa parecer, o sal, entre as substâncias, é um fogo na espiritualidade, capaz de dissolver os mais perigosos fluidos que poderiam, à medida que ficam conosco, se tornarem veneno para nós. Quanto ao enxofre, seu poder como desinfetante espiritual é citado várias vezes na Bíblia. É, portanto, muito conhecido na antiguidade. O enxofre também é um elemento associado ao fogo, não apenas por sua cor amarelo solar ou por suas propriedades, mas também por estar ligado às erupções vulcânicas e associado muitas vezes às regiões infernais no subsolo da Terra. Na verdade, o enxofre é um elemento capaz de dissolver tudo que toca, na espiritualidade. Já o nosso tão conhecido carvão vegetal contém um percentual menor de enxofre em sua composição e também alguns componentes das plantas que lhe deram origem. Mas um efeito maior é ser capaz de absorver fluidos do ambiente, geralmente tóxicos. Sua capacidade de carregar partículas daninhas de nosso corpo é bem conhecida da medicina, através das famosas cápsulas de carvão ativado, capazes de nos desintoxicar. Na Umbanda, muitas entidades ensinam que a queima de defumação sobre brasas não apenas espalha energias das plantas no ambiente, mas que o carvão que nela contém também seria outro elemento importante no processo. E quem já não ouviu a recomendação de uma entidade para a colocação da tradicional pedra de carvão em copo d'água nos locais que transitamos e que afundará quando estiver saturada, tendo a capacidade de absorver elementos nocivos do ambiente? Assim, poderemos resumir que a pólvora será uma composição de elementos verdadeiramente explosivos, não apenas aos nossos olhos, mas também na espiritualidade, sendo uma verdadeira bomba espiritual, capaz de dissolver fluidos, desgrudar entidades vampirizantes dos ambientes e até de nossos perispíritos, causando ferimentos em obsessores, justamente por serem extremamente materializados em seus corpos espirituais, no desmanche do baixo enfeitiçamento e inumeráveis outras aplicações, algumas para o bem e outras, infelizmente,
muito utilizadas na magia negativa. Chegaremos à conclusão de que as nossas entidades não brincam em serviço, em seus importantes trabalhos e no ensino que nos proporcionam quando explicam sobre as suas atuações que modificam significativamente os planos material e espiritual durante as nossas giras. Mas a pólvora pode ser empregada por qualquer um? Naturalmente, isso não será possível. Nenhum trabalho na espiritualidade vai funcionar sem a atuação de nossos guias, que serão capazes de manusear e direcionar essas energias rumo ao seu objetivo. Na Umbanda mais tradicional, a pólvora só poderia ser manuseada sob a coordenação dos caboclos e pretos velhos, em seus trabalhos ou pelos sacerdotes, assessorados por essas entidades, nas famosas rodas de fogo, onde serão cantados pontos específicos, onde a pólvora sempre estará presente nos mais importantes trabalhos de purificação de médiuns e consulentes, feitos em ambientes com as portas abertas e bem ventilados para evaporação desses elementos semimateriais daninhos para fora. Por tudo isso, afirmamos que a pólvora nunca será um elemento rotineiro nos trabalhos dos terreiros e seu uso sempre será bem restrito. Isso nos faz pensar que a Umbanda, quando analisada de um modo desapegado aos preconceitos e ficando-se atentos aos efeitos de bem-estar que causa nas pessoas, traz em si a aplicação de conhecimentos milenares aliados à ciência que será capaz de explicar sua incrível eficácia nos milênios que virão. Tenhamos olhos abertos ao conhecimento, coração aberto ao universo. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Todas as semanas, o melhor conteúdo você vai encontrar nesse canal, feito com carinho para você.